Em relação ao tempo de cozimento, os fundos claros de carne, né, eles são levados ao fogo por cerca de 8 a 10 horas, né, demora um pouco. Em seguida, os fundos claros e escuros de vitelo e de carne de caça, eles são levados à fervura, né, fogo baixo, por 6 a 8 horas. O fundo claro de aves e aves de caça, de 3 a 4 horas. Os de peixe e o fumê, que é um fundo de peixe, que pode levar também vinho e outros ingredientes, como crustáceos, de 35 a 45 minutos, e o fundo de vegetais de 45 minutos a 1 hora, dependendo do tamanho que os vegetais foram cortados e quais vegetais, né, foram usados também. Sobre os agentes espessantes, são ingredientes ou combinações de ingredientes usados para dar corpo e liga, né, a preparações líquidas, agregando-lhes também sabor e textura. Até a década de 1970, os espessantes eram muito comuns na cozinha clássica, mas hoje se usam poucos, né, por conta da evolução da gastronomia. Muitos ainda são essenciais em algumas preparações. Alguns tipos são o roux, o slurry, a beurre mayonnaise, o liaison, a gelatina, a manteiga, o creme de leite e o sangue. Vou falar do roux. O roux, esse nome francês, ele é feito com farinha de trigo e manteiga clarificada em proporções de igual peso. Eles devem entrar sempre nas preparações dessa forma. Se o roux estiver quente, você coloca o líquido frio. E se o roux estiver frio, você coloca o líquido quente. Isso vai diminuir a possibilidade desse roux empelotar. Existem 4 classificações de roux. É o roux branco, que ele é feito rapidinho, em cerca de 3 minutos ele está pronto, né? Isso acontece quando essa mistura ganha uma coloração marfim e tem um grande poder espessante. Depois temos o roux amarelo, que é feito de 5 a 6 minutos, até ficar uma cor dourada com aroma de biscoito. O roux marrom, que ele vai um pouco além desses 6 minutos, né? E ele fica com um tom dourado e escuro e um aroma de castanhas tostadas. E o roux negro, que é quando ele está quase queimando, ele não chega a queimar, isso é bem importante, né? E não pode soltar fumaça nem ter um aroma amargo. De todos eles, é o que tem menor poder espessante, certo? Então aqui é o que engrossa mais, e aqui é o que engrossa menos. O slurry. O slurry é um espessante que tem uma parte de amido para 2 partes de líquido. A gente usa bastante aqui na nossa gastronomia, né, brasileira, que é o feito com amido de milho, né, a famosa maisena, que a gente mistura um líquido com maisena, né. Eles podem ser feitos com diversos tipos de amidos, tanto amido de milho como fécula de mandioca, fécula de batata. E ele é uma mistura feita que deve ser feito colocando aos poucos o líquido do amido e mexendo até que a mistura fique homogênea. E em seguida você coloca essa mistura, né, o slurry, na preparação fervente, mexendo sempre para não empelotar. A beurre manier, esse francês, né, é uma mistura de trigo com uma manteiga em pomada, né, em ponto de pomada, em partes iguais, e ela é misturada até ficar uma pasta homogênea. A beurre manier tem um alto poder espessante, mas ela tem um sabor residual intenso. Por isso não é legal que seja utilizado em grande quantidade.
porque como ela deve ser usada fria, né, e se acrescentando aos poucos no líquido fervente. O liaison. O liaison é feito com 25% do peso, né, em gema e 75% em creme de leite. Ele é utilizado para finalizar preparações. A gema e o creme de leite são misturados frios e devem ser adicionados aos preparos por meio de temperagem térmica, que é aquele processo. Você coloca um pouco, mistura e depois acrescenta mais, que é para evitar que a gema cozinhe, né? Ele altera muito a cor e o sabor da preparação, né? Então deve ser utilizada em preparações cremosas preferencialmente. O creme de leite suaviza o sabor e confere uma textura aveludada, enquanto a gema deixa a preparação mais espessa, né, e mais nutritiva. A gelatina, ela é utilizada para dar corpo a líquidos, né, em preparações frias. Ela deve ser sempre hidratada e dissolvida. Nós temos a gelatina em pó e a gelatina em folha. A em pó ela vai se desmanchando, né? E você tem que utilizar um líquido quente. E a gelatina em folha você deixa ela de molho e retira o excesso de água, né, para utilizar. O agar-agar, que é uma gelatina feita com algas, ela é bastante utilizada também. Ela é melhor do que a gelatina para se utilizar em preparações quentes, né? E a manteiga, ela é utilizada fria em preparações quentes para incorporar ligeiramente no final do preparo. E isso faz com que a manteiga passe por um processo de emulsificação e que ela vai se misturar e vai engrossar, né, o líquido, mas por conta disso não dá para você voltar à fervura, porque senão ela vai se separar. A emulsão é um produto instável, né? Então qualquer coisa ela pode se dissolver, né? se separar. Outros agentes espessantes, né, são o creme de leite, que ele atua como um espessante quando é colocado para reduzir junto com o líquido que a gente quer engrossar, né? Ou seja, o ideal é que o creme de leite seja colocado, mas se deixe reduzir um pouco, né? E ele altera significativamente o sabor, a cor e a textura. O sangue dos animais, né, ele atua como um espessante porque ele vai coagular no líquido quente, né? E o ideal é que ele não seja fervido também, né? Não pode ferver demais, né? Um exemplo aqui muito tradicional para a gente é a galinha ao molho pardo, né? Então, finalizando essa nossa aula, nós vamos falar dos embelezadores e melhoradores. Eles são ingredientes que, ao serem adicionados aos fundos, sopas, molhos e etc., eles dão uma melhor aparência, né? Tanto em termos de cor como de brilho, por exemplo, né? As ligas finas são ingredientes que têm a capacidade de suavizar a consistência e melhorar a textura de carnes e velutês que são uns molhinhos que a gente vai conhecer mais à frente, né? Um exemplo são os liaisons, as gemas, as féculas, né? As gorduras, elas suavizam ou espessam os alimentos em que são adicionados, né? Exemplos: manteiga, iogurte, requeijão, creme de leite. Né? Eles vão deixar uma
sensação mais aveludada, né, nesses alimentos que você acrescenta a eles, né? E os corantes que são utilizados para dar mais cor ou devolver a cor original do alimento que foi preparado, porque a gente sabe que quando a gente cozinha um alimento, né, geralmente ele fica um pouco mais pálido e tal. E muitos desses corantes, eles podem ser também aromatizantes. Nós temos o urucum, né, que é bastante utilizado na nossa gastronomia. Tem a páprica, mostarda, açafrão, né, que dão outras cores. Então esses são os embelezadores e melhoradores. E é isso, gente. A aula de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá!